Olha, já sabemos de longa data que o exercício físico melhora a imunidade e a saúde em geral. Disso a gente já sabe. Mas, na verdade, é preciso tomar alguns cuidados com as lesões que muitas vezes são provocadas durante a atividade física. E isso muitas vezes acontece não é porque o problema está lá, às vezes o problema está no seu exagero, da forma como é conduzido. E por isso, nós convidamos aqui para o estúdio o médico do esporte, Gustavo Melo, que é muito bom. A gente sempre fala de exercícios físicos, sempre tratamos da situação, muitas vezes relacionado até um professor de educação física. Mas é importante a gente saber que existem alguns cuidados que o médico do esporte ele está mais a par do problema e vai poder resolver e vai poder passar informações. Por isso a gente trouxe aqui para o nosso estúdio o Gustavo Melo, que é sim esse médico do esporte. Como nós podemos, doutor, muito bom dia. Bom dia a todos. Falar da saúde das pessoas relacionada ao esporte, porque assim, se fala muito em fazer esporte, em praticar o esporte, mas quais são os cuidados que as pessoas devem ter antes mesmo de começar a praticar o esporte? Bem, atualmente a gente está nessa pandemia, todo mundo saindo da quarentena um pouco, indo praticar algum esporte na rua, mas antes de tudo o esporte é o exercício físico programado, com mínimas regras, frequência, regularidade. Então, se você está parado muito tempo em casa, quer seja porque fazia alguma atividade física anterior e está pensando em retornar agora, o importante principal é retorno gradual, bastante consciência corporal no que você vai começar a fazer e ter a avaliação do profissional para saber se você está apto àquele tipo de exercício que você está pensando em começar a fazer. Doutora, a gente tem visto nos últimos tempos muitas crianças praticando esporte, principalmente o futebol. Sim. E o que a gente observa, os educadores físicos estão lá, eles dão os exercícios, eles passam toda a forma correta de você praticar o esporte. Mas, às vezes, quando a pessoa está na situação, está no momento, parece que tudo aquilo que foi ensinado, na hora da empolgação, se dá demais, se doa demais àquele tipo de esporte. E aí vem as chamadas lesões. Sim. É importante a gente dizer que estas lesões podem trazer danos, né? Sim, antes de médico do esporte, eu também sou ortopedista, então a gente vê muito a parte de lesão ortopédica, lesão muscular, lesão de ligamentos. E isso é decorrente do que? Você está parado, com os músculos ainda despreparados para aquele exercício, você começa a praticar a atividade, se empolga, libera endorfina, quer fazer mais forte ainda, e aí é onde ocorrem as lesões. O que pode trazer de dano? Por exemplo, eu não sei se as meninas têm imagens, eu até pedi umas imagens, na verdade a gente traria uma pessoa aqui para o estúdio que foi de uma certa forma lesionada, não deu para ela vir, mas eu queria que o senhor falasse, por exemplo, para quem pratica o esporte, qual é o tipo de lesão que mais traz danos para a pessoa? Vamos lá. Que tem que ter os cuidados necessários. Vamos lá. As principais lesões decorrentes do esporte, mal praticado ou até em excesso, no caso de um atleta, um praticador de atividade física com mais intensidade, são as lesões articulares, uma lesão de ligamento, de joelho, de tornozelo, e a maior parte em si são as lesões musculares. E são 55% das lesões que ocorrem no praticante de esporte ou atividade física são lesões musculares, que são a contusão, que é um impacto direto na coxa, no braço, que causa um hematoma local, ou o estiramento, que aí vai começar do grau 1, que teve uma pequena ruptura. A gente tem aqui algumas imagens no telão, vamos mostrar para quem está em casa, para que a gente possa mostrar especialmente para vocês. Aqui no caso ela está segurando na batata, conhecida como batata da perna para nós, né? Queria que o senhor pudesse explicar melhor. Pronto, eu falando aqui do estiramento muscular. É o mais comum local que ocorre no gastrocnêmio, que é a panturrilha. No caso da panturrilha, da batata da perna. Então, no grau 1, você teve uma lesãozinha pequena, uma inflamação, mas não rompeu muito o tecido. Só vai causar dor, 2 a 3 semanas, seu corpo recupera sozinho. No grau 2, já teve uma lesãozinha parcial, formou um hematoma local, então você tem que já procurar o médico para lhe acompanhar. O grau 3 já teve ruptura total, aí é mais ainda que precisa da associação. Quando é que se chega ao grau 3? É pela falta da procura do médico profissional para cuidar desse problema? Como é que funciona dessa forma? Vamos lá, os fatores de risco que causam lesão, principalmente sexo masculino é mais comum, paciente fumante, paciente que está sedentário ou pouca atividade física e começa de repente, e também má alimentação. Então, ocorreu a lesão por causa desses fatores que eu falei anteriormente. Aí, após a lesão, você não procurou tratamento médico e começa a fazer um exercício achando que a lesão já está boa, começa a fazer antes da recuperação e aí piora o que já estava
mais A tranquilo. gente está mostrando aqui, lesão na coluna, por exemplo. Quais são os tipos de esportes que a pessoa tem que ter cuidado, tem que ter uma certa cautela? Lesão na coluna, muito comum. Os pacientes de atividade de impacto, paciente de corrida, que começa a fazer uma corrida do nada, quer partir para 5 km, para 20 km, então tem muito impacto na coluna. Levantamento de peso. O crossfit é um exercício muito legal, mas se você não fizer bem feito, você pode ter lesão lombar. Se não tiver um acompanhamento. Se não tiver um acompanhamento legal. Um acompanhamento legal. Porque tem pessoas que dizem assim, não vou ter um acompanhamento, eu sei fazer. A palavra sei, o achismo é que traz os danos, né? Então é sempre bom procurar o médico anteriormente para ele avaliar se você já tem uma lesão na coluna, predisposição para lesão na coluna, para liberar o esporte gradativamente. No caso de lesão no joelho, geralmente são quais tipos de esporte? Lesão no joelho, a gente pensa mais em esportes que tem uma parada abrupta. Então, futebol, né? Futebol, muito comum, ou até uma corrida, ou até o próprio levantamento de peso também do crossfit, a gente vê muito. Mas, assim, aquela parada abrupta. Então, a contração é excêntrica. Você começa a correr e, de repente, você para e trava. Aí o músculo trava. Aí, então, vai ter lesão de ligamento colateral, anterior. Doutor, o que a gente tem observado também é que algumas pessoas são atletas, já começam logo na infância, e elas fazem a prática de todo dia. Aí, de repente, dá aquela paradinha, como aconteceu recentemente com uma jovem. Ela é uma pré-adolescente, jogadora de futebol, e que passou, digamos que Natal e Ano Novo sem jogar, de jeito nenhum. Sim. Quando voltou, mesmo com os exercícios, no momento de jogar, ela, de uma certa forma, que as pessoas costumam dizer, exagerou. Pode ter acontecido de que ela já estava com o problema, como o senhor falou, tem a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Ela já poderia estar com algum problema e, de repente, se agravou no momento? Sim. O paciente, quando para, ele vai ter que ter o retorno gradual. Mesmo ele sendo um atleta, um praticante comum de atividade física, então todo o retorno é gradual. A gente sempre recomenda no paciente comum, que pratica atividade física tranquilamente, ele vai fazer 30 minutos, 3 vezes por semana. Aí vai evoluindo aos poucos. No atleta também tem que ter a recuperação gradual. Ele parou mais de 2 semanas, a gente já pensa que tem que começar do zero. E começar aos pouquinhos com acompanhamento fisioterápico e educador físico. Então, se ele passou essas 2 semanas parado, qualquer pessoa tem que reavaliar seu gesto motor, seu nível de exercício para começar tranquilamente. E se as dores persistirem, no caso, aí neste momento, pode acontecer da pessoa não poder mais nem jogar? Pode sim. Lesão de joelho, de menisco, são lesões de ligamento que você não percebeu inicialmente, está com ela ali e você não sabe que ela ocorreu. Ela pode piorar com um exercício intenso e sem acompanhamento. Para a gente encerrar, doutor, quais seriam as dicas, especialmente para a mamãe e para o papai que está em casa agora e que está levando o filho para o mundo do esporte, que é necessário, importante, tem que levar mesmo? Pronto, a principal dica, rotina, que é a dica principal, é fazer a alimentação correta, seguir um exercício físico gradual e frequente, e observar os níveis que possam causar lesão. Começou uma dorzinha, você não continua, você procura atendimento, médico especializado, o médico do esporte é importante para isso, para liberar você o exercício tranquilo, que você não cause lesão ou maiores riscos. Tá certo. Doutor, o Instagram? @doutor.gustavomelo. Tá certo. Quero agradecer pela sua presença, um abraço. Um abraço.